A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, especial a todos os integrantes da Academia de Letras Manchester Mineira, onde eu fui empossado como imortal no sábado, dia 27, ocupando a cadeira de número 21. Para mim foi uma honra ser escolhido entre tantos a ocupar essa cadeira na Academia de Letras. Aos meus confrades, amigos, acadêmicos e imortais, os nossos sinceros agradecimentos. E a partir de então, estaremos sempre juntos, trabalhando para a cultura da nossa sociedade. Muito obrigado. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o amor às crianças. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para que o supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela na infinita bênção do recomeço. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o amor às crianças. Deveria ser óbvio, mas não é. É para muitos. Para se pensar em colocar um filho no mundo ou para se escolher uma carreira na educação, a primeira condição deveria ser a de amar as crianças. Sem dúvida, né? Como que uma criança não amada vai ser alguém de bem na vida? Lógico que não. É verdade que todo ser humano deveria gostar de crianças, pois a afeição, a descendência, a ternura despertada pela graça infantil, o instinto de proteção diante de sua fragilidade são coisas naturais, inerentes à espécie humana. Porque inerente à espécie humana. E também existem, né, entre os animais, esse sentimento, principalmente maternal. A mãe está sempre ali, cuidando de sua prole. No entanto, o homem tem a liberdade e a capacidade de contrair até os seus instintos mais básicos, pelo menos temporariamente, e muitos que não suportam crianças. A característica básica da maioria dos inimigos de crianças é o egoísmo, que muitas vezes se faz feroz. A criança pede sempre cuidado, atenção. Uma criança, na vida do adulto, modifica-lhe os hábitos, requer que ele renuncie a alguns de seus prazeres e desejos e uma grande parte de seu tempo. Dá trabalho,
e a gente que se encerra num egocentrismo tão doentio que não pode sequer pensar em doar algo de si em favor de um ser que dele dependa. Outro aspecto de tais personalidades é geralmente a falta de sensibilidade e sentimento, que pode raiar pelo extremo da crueldade e da dureza. Quem não é capaz de apreciar a ternura e a sinceridade infantil revelada no enorme atraso em sua evolução moral, inclui-se deste rol todos aqueles que não conseguem respeitar uma criança, exercendo violências inomináveis contra os próprios filhos ou contra os filhos alheios. Infelizmente, o estágio evolutivo do nosso planeta é ainda tão deficitário que muitos espíritos se encontram ainda nesse ponto de atraso e degeneração. Basta ver as barbaridades praticadas contra as crianças na guerra e mesmo no cotidiano o número de estupros, serviciações, rapto e assassinato de menores. É até duro falar sobre isso, mas é uma realidade. Assassinato de crianças, estupro, meu Deus, uma criança, um ser infantil, muitas vezes são vendidas porque são sequestradas para outros países, para outros povos, meu Jesus. Mas entre esse extremo brutal e o verdadeiro amor às crianças, há enorme gradação. A maioria das pessoas sente uma inclinação natural pela infância, demonstra algum enternecimento diante da graça infantil. É o começo, mas não basta, pois a ternura inicial não exclui atitudes egoísticas. Uma manifestação de desamor às crianças, constante mesmo entre aqueles que afirmam e até demonstram gostar delas, é considerá-las como estorvo. Elas atrapalham a ordenação do ambiente, fazem barulho, têm necessidade de se movimentar, de correr, são perguntadeiras, pedem atenção, querem o nosso tempo, são uma perturbação na rotina, nos afazeres da vida do adulto. A tendência, então, é chamada de imposição de limites, muito citada por pedagogos atuais, que na realidade não passa de uma tentativa de estabelecer regras para que a criança não atrapalhe e deixe o maior usufruto possível do espaço e do tempo para o adulto. O objetivo implícito é fazer a criança ver que ela tem de se conformar a ser uma pessoa secundária, uma natureza violentada, para se adequar ao mundo egoístico do adulto. Isso é um crime também. Existem senhoras, donas de casa, que ao limpar a sala e tal, a criança não pode mais ir lá pisar porque pode sujar, né, o ambiente. Isso é um absurdo, é você tolir a liberdade da criança. Tem que estabelecer limites, sim, né, até um determinado ponto, mas você não pode tirar a liberdade da criança. Essa é uma fase maravilhosa na vida de todos nós. O amor pleno à criança é, acima de tudo, ter tempo para ela, aceitá-la como criança, dar-lhe inteira atenção e devotamento, não excluí-la nunca de nossa vida, fazendo-a ver que em qualquer tempo ela pode estar presente. Além da aceitação de sua natureza infantil, amá-la significa enxergá-la como uma pessoa inteira, digna de respeito, com dignidade humana, liberdade de opinião e necessidade de afeto. O amor a uma criança ou algumas crianças que estejam sob nossa responsabilidade só é edificante e legítimo se não se manifestar exclusivista e egoísta. O amor deve ser justo e não desprezar ninguém. Diante de uma criança, que seja nossa filha ou tutelada, e de outra que não seja, tratemos ambas com o mesmo carinho, sejamos juntos na divisão de brinquedos, alimentos, carícias e jamais coloquemos uma criança em posição inferior à outra. Se com os adultos, embora deve amar ao próximo como a nós mesmos, podemos ter nossas simpatias e preferências. Nosso amor às crianças deve ser farto e indistinto. Nada de tratar crianças diferentes de uma das outras, principalmente filhos. Isso traz um problema sério mais tarde.
Quanto aos que dedicam profissionalmente à educação, é preciso que tenham uma grande paixão por crianças e especial prazer em estar com elas. Quem aprecie suas qualidades, que considere seu trabalho um privilégio e tenham plena consciência de responsabilidade moral que ele implica. Nenhuma escola profissional deve ser fruto do acaso e da indiferença, menos ainda a tarefa da educação. Ela deve brotar, em primeiro lugar, de um grande amor à criança e à humanidade em geral. Quem não se sinta à vontade, elege-o satisfeito com um bando de crianças correndo e girando e gritando à sua volta, que as deixe em paz e procura outra atividade para não se tornar rabugento, tirânico e frustrado. Então está aí uma grande recomendação e orientação, acima de tudo, principalmente para os pais. Apesar de todos os entraves citados, amar as crianças é coisa relativamente comum para a maioria dos pais, dos mestres e dos adultos em geral. De qualquer maneira, a criança é fácil de ser levada, ela é confiante e deixa-se conduzir, até contra seus próprios interesses, o que proporciona os abusos de toda a espécie. Já o mesmo não se dá com os adolescentes e os jovens. Nesses períodos, aparece mais fortemente a personalidade do espírito reencarnado. Muita gente, então, perde a paciência e a vontade de continuar a obra de educação e não revela a mínima afeição pelos moços. Mas então, a tarefa educativa não estará terminada para os pais, que devem levá-la a bom termo, e sempre pelo amor, que abrange a compreensão e o diálogo. Há uma reação muito comum entre os adultos para com a juventude. É um desprezo autoritário que se revela em frases como: ele não sabe nada da vida, é ainda um moleque, ainda tem muito o que aprender. Essa falta de respeito para com a dignidade do jovem, que é também um ser humano, com direito a ter opiniões próprias, e que tem uma idade espiritual que não corresponde necessariamente à do corpo, revela, no fundo, grande despeito. Muita gente, já às portas da velhice, sempre sente irresistível inveja da mocidade. Não se conformam em já terem perdido a sua, não se desapegam de certos prazeres e desejos, que já deveriam ter sublimado a certa altura da existência e sentem raiva daqueles que podem usufruí-los. Sua visão da mocidade é distorcida. Trata-se, para eles, de um período de aproveitar a vida, atirando-se sofregamente a toda espécie de futilidades e prazeres, sem qualquer noção de responsabilidade. Outra causa de despeito é que muitos adultos perderam ou nunca tiveram ideais e motivações nobres, o que consideram, aliás, um indício de maturidade. Para eles, maturidade é sinônimo de materialismo, secura de uma alma e ambição desmedida. Quando esbarram com algum sentimento legítimo, vindo de um jovem, apelam para o desprezo, que não esconde o despeito íntimo, por enxergar no outro uma superioridade que eles, como pessoas mais velhas, supostamente deveriam ter. Amar a juventude significa ver seu potencial de renovação e mudança, respeitar-lhes e incentivar-lhes os ideais elevados e não secundá-los na satisfação passageira dos instintos mais grosseiros e da leviandade. Aquele que, particularmente, se dedica a uma carreira universitária deve ter um espírito jovem e aberto, sentir-se bem na companhia da mocidade, compreender-lhes os anseios e dificuldades, saber conversar de forma igualitária, respeitando-lhes as manifestações, e ter o ideal de ajudá-la, sem exigências, a encontrar seus próprios caminhos. Essa indispensável e afetuosa dedicação do professor aos seus alunos, de qualquer idade, não exclui a autoridade moral que deve possuir sobre eles. Essa autoridade não se impõe, mas se conquista pela dignidade, pelo amor e pela seriedade com que o mestre exerça seu sacerdócio. Não implica tão pouco em relacionamento formal e distante. A aproximação amiga, o diálogo franco, não diminui
ao invés, aumentam o respeito mútuo. É preciso cuidado, porque há professores e mesmo os pais que pretendem demonstrar esse amor à juventude, tornando-se tão ou mais levianos e inconsequentes que os seus alunos ou filhos querem conquistar o seu afeto ou sua atenção à custa de piadas inconvenientes, partilhando material pornográfico, participando de aventuras amorosas, mantendo, no caso de professores, inclusive relacionamento com estudantes do sexo oposto, ou até do mesmo sexo, comportando-se, enfim, sem nenhuma dignidade moral. Esses estão muito longe de sua tarefa educativa e não merecem nem mesmo o nome de professores, pois usam de sua influência sobre os jovens para satisfazer suas paixões inferiores. Responderão por esse gravíssimo desvio. Deveria começar cedo a preparação do homem e da mulher para as sagradas funções da paternidade e da maternidade. Desde criança, todos deveriam sentir o que há de alegria, responsabilidade e grandeza nessa tarefa. No período infantil, isso deve ser mostrado primordialmente pelo exemplo dos pais. A vida intensa em família, a participação conjunta de adultos e crianças nos problemas do cotidiano, o envolvimento inteiro de pai e mãe com os filhos, sua dedicação constante, tudo isso necessariamente fará das crianças os futuros pais. Diálogo ao invés de violência e autoritarismo, amor ao invés de exigência e opressão, empenho pela felicidade do outro ao invés de indiferença. São atitudes que podem ser observadas e adquiridas. Bom também é o estímulo à criança para ajudar no cuidado aos irmãos, primos e amigos mais novos, sem que isso represente o abandono da responsabilidade pelo adulto. Há mães e pais que, por motivos diversos de sobrevivência, às vezes de comodismo e egoísmo, outras entregam a responsabilidade da educação dos filhos menores aos mais velhos. Eis um desvio que deve ser evitado. Sobre a base inestimável da exemplificação dentro de casa, na formação dos homens e mulheres do futuro, ergue-se o trabalho de cada um deve fazer consigo mesmo, com vistas ao objetivo de ter filhos. A educação dos filhos começa muito antes do casamento. O ideal da família, hoje muito esmaecido na sociedade egoísta, fria e materialista em que vivemos, deve ser alimentado cada adolescente, em cada jovem, por seus pais e mestres, por todas as forças sociais, e deve ser cultivado por cada um dentro de si mesmo. Um dos objetivos principais da nossa existência na Terra é a formação de um núcleo familiar, onde possamos desenvolver mais intensamente nossa capacidade afetiva, onde tenhamos o ponto de apoio necessário à realização de outras tarefas, e onde possamos conviver com espíritos afins, com nossos credores e devedores, em colaboração mútua para a evolução de todos. Certamente, há pessoas que em determinadas existências nascem para tarefas ou provas que excluem a formação de uma família. São as que destruíram famílias, ou que não souberam de alguma forma respeitar esse núcleo de trabalho humano e se perderam por desvios e perversões, e podem muito bem estar destinadas a experimentar toda uma vida e às vezes várias vidas de insulamento, carência e impedimentos afetivos e sexuais. Desde que alguém se reconheça, passando por tal prova e expiação, o melhor é aceitá-la e procurar transferir os tesouros da própria afetividade para a humanidade em geral, sublimando desejo e aspirações e tornando-se cada vez mais útil ao próximo. Pode-se extrair as vantagens de tal estado para exercer tarefas sociais e espirituais, e aos casados seriam mais difíceis de cumprir. É preciso, porém, não confundir essas pessoas que desejariam constituir família, mas por motivos diversos não podem ou não conseguem realizar esse intento, com aquelas que rejeitam a formação de um lar por puro egoísmo pessoal. Há outros espíritos ainda, esses mais raros, que não estão espiando nenhuma falta do passado nesse campo, mas veem o mundo com determinada missão, onde não pode entrar a constituição da família. Assim, por exemplo,
um espírito da estatura moral de Eurípides Barçanufo, que incentivava seus discípulos a se casarem, mas dizia estar ele próprio casado com a humanidade. De fato, uma vida missionária como a dele, de pobreza, renúncia e absoluta dedicação ao próximo, não poderia se coadunar com a vida em família. Mesmo espíritos medianos, sem uma grande missão na Terra, podem escolher uma vida onde não entre a formação de um lar, para desempenhar alguma tarefa mais abrangente do ponto de vista social. Assim, a não constituição de uma família pode ser uma expiação, uma prova ou uma opção do espírito, com vista à realização de outras atividades, mas não deve ser jamais o produto do egoísmo e do comodismo. No entanto, a maioria dos espíritos encarnados nascem com a programação de criar uma família. Ora, é verdade que temos a liberdade de cumprir ou não as tarefas previstas para uma dada existência. É verdade também que há fatos e acontecimentos secundários que dependem das circunstâncias e não estão subordinados a um planejamento prévio. Mas a constituição de um lar é fato de grande relevância espiritual e não pode ser fruto do acaso ou da leviandade. Antigamente, dizia-se que os casamentos se fazem no céu, nada mais verdadeiro. Mas antes de voltar à terra, as almas medianamente esclarecidas se comprometem com esse ou aquele espírito, ligado ao seu passado espiritual, e planejam juntos a vida em comum, e muitas vezes fazem promessas que vão receber como os filhos. Renascidos, porém, na terra, imersos no esquecimento da carne, nada fazem ideia exata da importância desses compromissos e se atiram tantas vezes a numerosas aventuras, dilapidando seus tesouros afetivos, rebaixando suas forças sexuais, mas guardam no fundo da consciência a vontade de realizar suas promessas e sentem no íntimo uma insatisfação e uma frustração imensas, que são os frutos naturais do dever não cumprido. Esse problema agravou-se muito em nosso século, porque diversas ideologias das trevas denegriram a tal ponto a ideia de família que para muitos tornou-se quase vergonhoso manifestar o desejo de formar um lar. O culto desvairado ao prazer sexual, praticado em todas as idades e justificado como pomposas pseudo-teorias psicológicas, é um obstáculo tenebroso à formação de famílias sólidas. O desvio já começa na maneira de encarar a sexualidade. Para a maioria dos ideólogos do prazer, o sexo é um fim em si mesmo e a sexualidade humana, mera ferramenta de prazer. Encara-se o relacionamento sexual afetivo entre duas criaturas como uma experiência. Referem-se muitos às primeiras experiências sexuais que devem ocorrer na adolescência. Ora, quando se caracteriza em relacionamento como experiência, já está claro o grau de irresponsabilidade com que se vê o assunto. O outro ser humano se torna objeto de experimentação. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Para quando ela chegar. Na vida, planejamos quase tudo. Planejamos a carreira profissional, optando pelo curso que nos moldará para ela. Planejamos as festividades para a comemoração da conquista do diploma universitário. O traje, o baile, a distribuição dos convites. Convites para os que amamos, para aqueles com quem compartilhamos momentos, para aqueles a quem somos gratos por tantas coisas. Planejamos a data do consórcio, número de filhos e o momento adequado para os ter. Planejamos. Bem raros, talvez inexistentes, aqueles de nós que pensemos em nossa morte. Sabemos que a morte é uma fatalidade, ou seja, é algo do qual nenhum ser vivo pode fugir. Cedo ou tarde, ela nos recolhe em seu regaço. Sempre surpreende, mesmo para os que nos encontramos lutando contra enfermidades de curto ou longo prazo. Porém, se não podemos definir a data da nossa morte, a não ser que tenhamos a infelicidade de decretá-la em comprometedora fuga da preciosidade da vida, podemos planejar alguns detalhes.
Foi pensando nisso que alguém escreveu: eu desejo morrer num dia de sol, num dia em que as flores cantem beleza e os pássaros alegres realizem voos extraordinários nos céus. Eu desejo que o anúncio da minha morte seja feito para todos aqueles com quem convivi, trabalhei, idealizei projetos, concretizei planos. Desejo merecer de cada um deles um pensamento de felicidade para a jornada nova que empreenderei. Quiçá, alguns que disponham de um tempo maior, ergam aos céus uma breve prece para fazer luz no meu caminho. Eu quero que amados me encomendem o Espírito ao Senhor Supremo e falem do que signifiquei em suas vidas. Eu desejo morrer em um dia comum. Afinal, minha vida foi comum. Somente a tornaram especial as amizades que conquistei, os amigos que conservei, os amores que amei, aqueles que me amaram. Eu quero morrer tranquilamente, mesmo que a morte me encontre de repente, no trânsito, no trabalho, no lar. Eu quero morrer com a consciência em paz, na certeza de que não deixei encargos pesados para os meus, nem débitos esquecidos com ninguém. Eu quero morrer depois de ter esgotado, até a última gota, o quinhão de energia que a bondade divina me concedeu para viver nesta caminhada terrena. Nem um minuto antes. Talvez um pouco depois. Quem sabe eu possa merecer uma breve moratória. Afinal, quem não deseja viver um tanto mais? Sempre há algo por fazer, ainda a descobrir, a empreender. A vida é infinita em oportunidades. Muitos dizem que não querem flores, que o dinheiro pode ser gasto com os necessitados de toda a ordem. Com todo respeito a quem assim pensa, nunca mais haverão de me honrar a morte neste mundo. Não morrerei outra vez. Então, eu gostaria de ter flores embelezando meu caixão e meu túmulo. Nada grandioso ou de grande custo. Um cravo vermelho, uma rosa perfumada, uma margarida, um ramo singelo de verdura, colhido no próprio jardim. Sempre amei as flores. Que elas estejam comigo na partida. E que seja muito feliz o meu retorno ao lar paterno. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez rogamos de paz para todos nós no programa e também aos ouvintes queridos, sintonizados com a nossa emissora ou através do YouTube. Suas famílias possam ser também abençoadas, Senhor, os amigos. Possamos viver em paz, ainda no mundo conturbado de provas e expiações, mas caminhando para a regeneração, porque Tu mesmo nos disseste há 2000 anos que os mansos herdarão a terra e temos a certeza de que ela será transformada para o bem. Senhor, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. E que possamos, meus irmãos, aproveitar a oportunidade e vivenciarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também
vai receber. De coração ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.